caríssimos, dando continuidade a mais um módulo do concurso de cartório, nós vamos ingressar agora na disciplina de registro de imóveis. Meu nome é Zenildo Bodnar, sou professor já de longa data e também no concurso de cartório. Além de professor, eu atuo como registrador no Rio Grande do Sul, no Registro de Imóveis de Santa Maria, e tenho participado dos últimos concursos para atividade notarial e registral em diversos estados. Com isso, nós acabamos obtendo uma certa experiência nos mais diversos tipos de certame. Estava analisando esses dias e estou já contabilizando praticamente uma dezena de concursos. Então, o que nós pretendemos nesses módulos que tratam do registro de imóveis, compartilhar um pouco dessa experiência, com foco, evidentemente, no concurso do Rio Grande do Sul, que vai ser executado pela VUNESP. É uma empresa que realiza o concurso de São Paulo e, com isso, a gente já consegue ter alguns indicativos, algumas referências do estilo de prova que deve ser também aplicado aqui no Rio Grande do Sul. O foco da abordagem vai ser centrado na consolidação normativa, até porque, em razão do perfil de prova, a tendência é que se explore muito as normas de serviços da Corregedoria e também, claro, num cotejo com a própria legislação federal, destacadamente a Lei 6.015. Então, a nossa ideia nesses módulos que vão tratar do registro de imóveis é compartilhar com os senhores um pouco daquilo que tem aparecido de maneira mais intensa no concurso. O material de apoio que eu preparei tem como foco exatamente a consolidação normativa do Rio Grande do Sul. O tema do registro de imóveis envolve uma quantidade expressiva de artigos e algumas questões que são peculiares, inclusive aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então nós vamos tentar destacar aquilo que tende a ser valorizado, evidentemente, pela comissão examinadora e também aquilo que tem de singular na consolidação normativa do Rio Grande do Sul. Tentaremos evitar a leitura cansativa de textos, todavia não será possível, principalmente considerando o foco da primeira fase, negligenciar aspectos destacados, ou seja, um estudo de alto rendimento vai exigir muita atenção concentrada no próprio texto normativo. Então, vamos sim fazer referência àqueles artigos que são estratégicos na primeira prova em especial. Nós vamos organizar a sequência dos slides, tendo em consideração a evolução dos temas de destaque da consolidação normativa do Rio Grande do Sul. Ao final, eu separei em destaque alguns módulos que reputo de extrema relevância e com alta probabilidade de aparecer, quer seja na primeira ou na segunda fase. E aí eu destacaria a uso capião extrajudicial, que é muito trabalhada atualmente, tanto pela doutrina como também por ser a prática que está começando a aparecer intensamente nos cartórios, e também alguns institutos novos, como a multipropriedade, que acaba de ser aprovada no final do ano passado e que pode sim ser objeto de alguma indagação, principalmente no que diz respeito a sua repercussão na atividade registral e imobiliária. Também, ao final, no último módulo, eu pretendo aqui resolver algumas questões de maneira muito objetiva, apenas para ilustrar o estilo de prova que a VUNESP tem executado nos certames que participa. Evidentemente que não é possível adivinhar o estilo de prova que vai ser implementado aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo retrospecto histórico, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção. Dito isso, eu afirmo com uma certa segurança que para a primeira fase, o estudo deve levar em consideração também as normas de serviço da Corregedoria. Um estudo que deve ser praticado com resolução de questões, com intensa resolução de questões e também com análise minuciosa da legislação. Normas da Corregedoria, Lei 6.015 e leis de destaque, a partir da própria lei dos cartórios, a Lei 8.935 de 94, que geralmente também é cobrada com muita intensidade.
Nos temas em geral, a tendência é que as matérias sejam cobradas também com esse enfoque. Direito civil, por exemplo, direito empresarial, tem sido objeto de questionamento a partir do texto de lei. Então, não se preocupem nessas semanas finais que antecedem a prova em aprofundar muito a doutrina, especialmente na matéria registral imobiliária. Podem trabalhar com textos mais compactos, para ter uma visão panorâmica dos institutos, mas priorizem a legislação. Como nós tivemos em alguns certames de concurso para cartório, e aí citaria como exemplo o caso do Rio de Janeiro, uma abordagem forte também na jurisprudência, não deixem naturalmente de ver informativos do STJ, questões de alta relevância contidas em súmulas, decisões de repercussão geral, com relação à nossa matéria, e essas matérias que eu diria que constituem o carro-chefe do certame. Direito civil é a temática que eu destacaria muito especialmente. Então vamos lá, vamos à nossa disciplina, começando pela caracterização do nosso registro de imóveis. A Consolidação do Rio Grande do Sul tomou o cuidado de colocar no início que o registro de imóveis ele se constitui num serviço exercido em caráter privado por delegação do poder público. Essa caracterização ela é de extrema relevância porque ela vai definir inclusive o conjunto de responsabilidades a que está sujeito o registrador. Então não esqueçam que o regime de execução é um regime de execução privado. O registrador ele tem autonomia para contratar os seus funcionários, definir a tecnologia, a melhor tecnologia possível para a execução da sua atividade, mas ele desempenha uma atividade pública. A atividade é pública. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, tem reiterado esse entendimento. Para fins penais, inclusive, o registrador é equiparado a funcionário público. Ele é equiparado a funcionário público. Então, nós vamos ter não uma tríplice responsabilização funcional do registrador, mas, na verdade, mais âmbitos de responsabilização. Nós temos, além da responsabilização penal, da administrativa e da civil, que recentemente, inclusive, sofreu algumas alterações, a possibilidade de responsabilização, inclusive no plano da improbidade administrativa. Muitos atos que são praticados pelo registrador podem se amoldar aos preceitos da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Então, são vários os âmbitos de imputação de responsabilidade. Além da improbidade administrativa, o registrador também responde de forma subsidiária pelos tributos que deixa de recolher, ou melhor, que deixa de fiscalizar. Essa atuação negligenciada, digamos assim, que reduz a possibilidade de controles na arrecadação fiscal também seja responsabilização. O Código Tributário vai falar que essa responsabilização é solidária, mas a doutrina amplamente majoritária, inclusive a jurisprudência, entende que a responsabilidade tributária é subsidiária. Temos também a responsabilidade trabalhista por débitos decorrentes das relações de trabalho. Então são vários âmbitos que eu recomendo que os senhores deem uma atenção especial no momento de estudo e que pode aparecer inclusive na segunda fase. Aqui apenas traria como situação de atualidades, a decisão recente do Supremo, que não é nenhuma inovação, ao contrário do que muitos alardearam nos blogs e nas listas de e-mails, WhatsApp, enfim, que é a reafirmação do entendimento do Supremo no sentido de que o Estado responde pela prestação deficiente do serviço notarial e registral. É evidente que a atividade é pública e também por essa razão o Estado é responsável. A responsabilização que é objetiva do Estado não exclui a responsabilidade subjetiva do notário ou do registrador. Sempre é importante enfatizar isso. Então o entendimento do Supremo que destaco, não é nenhuma novidade, ele apenas reforça um entendimento histórico em razão de algumas oscilações do STJ e com repercussão geral ele reafirma a tese de que o Estado responde objetivamente pela prestação equivocada ou pelos danos que advenham da atividade notarial e registral. Porém, nada impede que a vítima acione diretamente o notário ou o registrador. E aí sim deverá comprovar a culpa, como é hoje a nossa base de imputação no plano civil
superando-se aí uma divergência que nós tínhamos na doutrina e também na jurisprudência. Hoje a legislação é clara no sentido que a responsabilização pessoal do registrador é subjetiva. Depende, portanto, da apuração da culpa. Então essa caracterização inicial da atividade, ela é